Tem mulheres que passaram a vida inteira tentando emagrecer, quando na verdade estavam tentando voltar a gostar de si mesma. Esse é o Pode Soltar com a Rosa, um espaço onde a gente tira as armaduras, a gente tira as máscaras e se veste de si mesma. E hoje a conversa é com uma mulher que ajuda outras mulheres a emagrecerem, mas principalmente a se reencontrarem. Eu tô aqui com a Tati Porto, ela que é mentora e treinadora de emagrecimento feminino para mulheres 35 mais, criadora do método 3D e do protocolo Magra para Sempre. Mas antes da profissional, eu quero conhecer a mulher. Antes da Tati que ajuda outras mulheres, quem era a mulher por trás disso tudo? Uau! Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra. Quem era a Tati por trás? A Tati, quem era ou quem é? Quem é? Quem era? O Bom, importante, então, vamos, quem era para poder se tornar o quem é? ok. A Tati era uma mulher apagada. Uma mulher que foi se apagando com o passar dos anos, foi perdendo o próprio brilho e até chegar no fundo do poço. Já começamos assim. Me arrepiei, tá? Mas hoje a Tati, ela reconhece o seu valor e ela reconhece o seu brilho e sabe que para inspirar outras pessoas, outras mulheres, ela precisa brilhar. E quando foi que você sente que você começou a se abandonar? Eu acho que é pouco a pouco, a gente não percebe. A gente começa, vai para a vida e meio que, para mim foi assim, vai meio que empurrando com a barriga, literalmente. Então, a gente começa, eu percebi que comecei a me apagar no trabalho, comecei a me apagar dentro da minha própria família para ser a perfeitinha, para ser a boazinha, para ser amada. E principalmente o trabalho foi algo que foi me apagando aos poucos. Eu percebia que eu dava tudo de mim em todos os lugares que eu passei, eu tinha muito isso em mim de preciso dar sempre mais. E, e com isso fui me esvaziando. E esse dar sempre mais vem de onde? Vem da boazinha, né? Daquela menina que precisou ser perfeitinha e precisou ser tudo tão certinha e precisar ser sempre mais para ser vista, para ser amada, para se sentir validada. E quem na sua casa era assim? Ui. Bom, eu acho que eu trago muito assim da minha mãe, muito isso da minha mãe. Ela era muito exigente Eu acho que eu me exigia mais do que do ela que o que ela exigia de era, né? mim. Eu acho que sim. Acho que eu era exigente ali. E qual foi a fase da tua vida que tu menos se reconheceu de se olhar no espelho e falar: calma, assim não dá mais para ficar, eu realmente preciso fazer essa virada de chave e eu preciso realmente tomar realmente um rumo na minha vida, que a gente sabe que isso acontece com muitas mulheres, né? Sim, sim, infelizmente. Bom, com o nascimento da minha filha, a segunda filha, Olivia, ela tem 6 anos hoje, foi onde eu vi que eu estava no fundo do poço. Eu olhei para ela, tão pequenininha, e pensava: eu tenho 34 anos e tô doente. Minha cabeça não tá bem, a minha mente não tá boa, o meu corpo tá dando sinais de uma pessoa, sei lá, que eu esperava. Sintomas que a gente espera até aos 50, eu já estava tendo aos 34, então eu era diariamente dores nas costas, dor de estômago, depressão, ansiedade, não tinha energia, não tinha vida. E eu olhei aquela criança e falei: meu Deus, ela acabou de nascer. Quando ela tiver 15 anos, como eu vou estar? Eu não quero. Não é isso que eu quero para mim, não é isso que os meus filhos merecem, não é isso que a minha família merece. Então ali foi tipo, a gota d'água, olhar e não me reconhecer mesmo e dizer, chega, agora eu vou mudar. Que incrível. Tu acha que as mulheres, geralmente, quando elas procuram esse método, quando elas querem emagrecer e que elas já não estão mais felizes ali com o que elas se olham no espelho, tu acha que, na verdade, elas realmente querem emagrecer ou elas querem se sentir amadas novamente? Muito boa a sua pergunta. Com certeza elas querem se sentir desejadas. E muitas vezes não é nem o desejado pelo parceiro, é desejada por si mesma. Se olhar no espelho,
o emagrecimento, a barriga retinha, ela é só a primeira camada. Quero estar magra. Agora se diz muito, a felicidade é magra, né? Mas isso é só a primeira camada. No fundo mesmo, esses 6 anos que eu venho trabalhando com mulheres, fica bem claro para mim que é mesmo olhar no espelho e se desejar. Desejar se ver. Uau. Eu tava vendo teus stories ontem e tu falou uma coisa que eu achei muito incrível, que hoje tu não se tu já se comparou muito com outras mulheres, assim como muitas de nós mulheres nos comparamos muito, e a gente vê isso muito mais agora na era do digital, onde as pessoas se comparam muito, né? A gente olha pra grama do vizinho e fala, não tá verde, a minha não tá. E tu falou ontem que tu já se comparou muito, mas hoje tu só se compara com uma única mulher, que é o teu eu de 7 anos atrás. É isso mesmo. O que que essa eu de 7 anos atrás é, tinha que hoje tu jamais quer ter? De tipo, eu reconheço, eu honro, mas não quero voltar mais para aquele lugar. O que que aconteceu para ter essa diferença e você falar, sempre que eu lembrar que eu tenho que me comparar, ou que eu acho que eu tenho que me comparar com alguém, é apenas ela que eu quero me comparar. Eu Olha, achei muito forte uma dessas histórias. você tocou num ponto bem profundo aqui, porque aquela mulher de 7 anos atrás, ela literalmente olhava. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui. Fica à vontade. Vamos lá. Mas aquela mulher, ela literalmente olhava para baixo num prédio e dizia: se eu me jogasse, será que ia fazer diferença? Será que ia ser melhor? Então, é injusto demais tudo que ela passou e hoje eu voltar para aquele lugar, sabe? Então, eu acho que ela teria muito orgulho de mim, olhando hoje e vendo que eu dei a volta por cima e que como todo o esforço mesmo, né? No início é sempre um esforço. Depois, hoje eu estou no flow e a atividade física faz parte da minha vida e é maravilhosa, eu amo e não vivo sem. Mas o certo é que existe um período que pode ser desafiador para muitas pessoas e foi muito desafiador para mim. Então, quando eu olho aquela mulher, eu olho com muito respeito porque ela aguentou, sabe? Mas é um lugar que eu não admito mais voltar. Seria injusto, sabe? Voltar para aquele lugar. Muito bom. E é bom até trazer esse assunto aqui, porque o que a gente mais vê e sabe, as estatísticas não mentem, né? É mulheres que estão realmente no fundo do poço e não sabem o que fazer para sair dali, sabe? E muitas vezes, e a gente sabe que tomar essa decisão requer muita coragem. E coragem muitas vezes é algo que falta muito, né? E em muitas pessoas, porque as pessoas têm medo, aí vem o conforto, o comodismo. Ah, mas por mais que aqui não tá bom, aqui tá confortável. E o novo dá medo, a gente sabe disso, né? Então, quando você fala que olhava e falava, e se eu me jogar? E aí? Será que eu vou fazer falta? Imagina quantas mulheres hoje têm esse pensamento suicida, né? E quando tu falou exatamente isso ontem, né? Que eu me comparo com essa de 7 anos atrás, que tinha pensamento suicida, depressão. E uma mensagem que tu deixaria para essas mulheres nesse momento desse nosso papo, que eu acho que seria muito importante, porque como tu fala, hoje tu tá no flow e é incrível, eu amo acompanhar, adoro, acho lindo, maravilhosa. E trazer isso, porque, cara, é como a gente fala, tu tem 41 anos. E como é que te dá 41 anos, mulher? Como é que te dá? Não, não parece. E é visível que é você, é 100% você hoje. E isso é muito bom, porque a gente não consegue ver isso em muitas pessoas, principalmente no digital. Sim. Porque hoje está todo mundo querendo ser melhor do que o outro, querendo fazer mais do que o outro. E as pessoas vestem máscaras, a gente sabe disso, né? Para poder ali estar tudo perfeito. E é visível que ali você mostra até onde tu usou o hater, né, para falar. E é a realidade, você traz a realidade da vida. Então, para essas mulheres que imaginam que tá o teu eu de 7 anos atrás, o que tu diria para elas? Com certeza eu diria que você é digna. Você é digna e merecedora. Eu acho que a maioria das mulheres, elas não se sentem, no fundo, merecedoras de ter um corpo incrível, um relacionamento incrível, prosperidade, abundância. Eu me senti assim lá atrás. Então, você é merecedora. E só você pode lutar por isso, mas você tem toda a força que você precisa aí dentro para isso. E essa época que tu se sentia assim,
tu sente que o que que as pessoas não notavam que muitas vezes, porque muitas vezes a gente está em determinados lugares na nossa Uhum. vida ali, né, no fundo do poço mesmo, e às vezes a gente só quer que a outra pessoa note, que ela observe, mas às vezes nós mesmas não damos esse acesso para a pessoa. Então, o que que tu sente que as pessoas não percebiam olhando para você naquele momento? Ah, com certeza eu usava máscaras. Eu usava a máscara da perfeitinha, volta mais uma vez naquela perfeitinha. Então, o meu relacionamento tinha que ser perfeito. O meu filho, que até então só tinha um, depois que a Olivia chegou, né? Tinha que ser perfeitinho. Então, aquele casal, assim, exemplar, aquela profissional 100% que não sobe o tom nunca, que tá sempre se controlando. Então, quando a vida é, assim, perfeitinha demais, as pessoas não sei se acreditam ou se fingem acreditar. Também cada um está vivendo a sua própria vida, seus próprios desafios, mas eu vejo que é essa máscara de eu não quero ver e tão pouco quero que o outro veja as minhas falhas, as minhas sombras. Isso é bom porque 2026 o Instagram tá mudando muito, né? Então a gente vê que tá voltando muito mais as pessoas ao natural, a trazer ali as coisas. Não é mais aquelas coisas bem editadas, mirabolantes ali. A Uhum. pessoa abre a câmera e grava, a pessoa traz a realidade. Isso. Porque 2026, por ser um ano do recomeço, né, também, as pessoas estão trazendo muito mais esse lifestyle. A gente vê até grandes players do mercado digital que antes era o foco, era fazer dinheiro, 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 Uhum. faz 100 mil em 6 meses e hoje não, hoje a pessoa tá mais o lifestyle, sabe? O slow business, eu quero, tipo, trabalhar, quero viver Uhum. bem, mas eu não quero mais me matar como antes era. Porque as pessoas vestiam muito essas máscaras. Eu tava até vendo uma aula ontem, até da Bettina Rudolph, não sei se você conhece, Sim, que ela agora mudou completamente ali o posicionamento dela, sim. né? E ela tá com um novo produto. E eu sou desde o início com ela, desde 2023. E 23. E eu falei, cara, são duas pessoas completamente diferentes. Porque antes ela trazia muito isso, é dinheiro, é o fazer mais, é a Uhum. máscara, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. E hoje ela fala, não, tá bem, sabe, respeitar ali o processo e que ela não quer mais correr como ela corria como antes. E é exatamente isso que a gente vê muito, porque trazer isso, acho que nos tempos de hoje, 2026 falando que esse é o ano onde as pessoas vão fazer muito isso, que tá cada vez mais, é muito importante para as pessoas acabar com essa comparação, sabe? Uhum. Tipo, que eu tenho que estar o tempo todo de máscara. E todas nós, mulheres, eu acredito que não só nós que estamos aqui, mas quem está em casa, a gente tem momentos da vida que a gente veste essas máscaras. E às vezes elas são necessárias. São. Eu falo muito que eu saí de casa muito cedo, né? Tipo, eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha mais ou menos. Acabei de fazer 18 anos, fui pro Rio. E aí morei no Rio por 12 anos, depois vim pra cá. Então sempre foi sozinha. Então eu tinha que vestir essa máscara de mulher forte, de mulher guerreira, de que eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém. Então, durante muitos anos eu vesti essa máscara. E hoje eu falo assim, ah, não preciso mais nada, eu sou isso aqui, tá tudo bem, não sei o quê. Então, é muito diferente e é uma libertação que eu falo, o que a gente tinha, era isso, é o parecer estar sempre em cima do salto, né? Eu tenho que estar Uhum. sempre impecável, sempre, não posso falar feio, não posso falar isso. Tem até pessoas que falam assim, tava com umas amigas semana retrasada, não, tem uns 2 meses mais ou menos, já, uns 2 meses. E aí a gente tava, tipo, sentado conversando e elas também são terapeutas, aí elas falaram, eu falei, vamos fazer um stories, tipo, com vinho. Ai, não pode, terapeuta não pode postar stories de vinho. Aí eu falei, então a gente é terapeuta da nova era. Vamos fazer aqui. Porque o meu talento, ele não pode ser, digamos que, diminuído Uhum. pela minha vida, pelo que eu sou, por eu ser 100% eu. Então eu falo muito isso, que hoje eu não quero mais trazer aquela perfeição de que tudo é perfeito. Não, tudo não é. Eu tenho uma trend que eu vi ontem que é muito boa, que é assim, amiga, não é fácil não, eu que faço ser pra não surtar. Porque as pessoas Bem acham que a isso. vida da gente tipo, é É. fácil, né? Mas não é. Uma coisa muito boa. Hoje as pessoas olham muito para Tati Porto e vê muito autoestima. E você é autoestima em pessoa. Você traz isso nas suas redes sociais ali Bom, muito. Mas o que que a Tati precisou reconstruir primeiro? O corpo ou a própria existência? uau! Eu vejo que o corpo foi o primeiro passo, porque era mais fácil. Eu acho que olhar para mente, emoções, é muito mais difícil que olhar para o corpo. Então, esses passos que eu dei em relação a começar um exercício físico e manter, né, porque antes eu era comece e para, comece e para, comece e para. Então,
quando eu e meu marido começamos a trabalhar com Pilates, eu comecei a estudar educação física e tudo, eu comecei a trazer o exercício físico como parte da minha vida mesmo e mantendo a constância. E isso, o exercício físico, ele me deu clareza mental. E tem uma coisa incrível que só quem faz, e eu vejo também teus treinos e vejo que você dança, é incrível, você vai compreender o que eu vou dizer. Só quem faz exercício físico e mantém disciplina e constância é que chega no momento da vida que fala, caramba, aqui é onde eu me saboto, aqui eu posso dar mais, aqui eu tenho que dar mais, não tem como eu ficar estagnado ali. E isso é algo mesmo que eu vejo que o exercício físico, o desporto, né, o esporte em si, competição, traz. Que talvez outras áreas da vida, desculpa, pelo menos para mim, eu não percebi. Então, naquele momento onde eu comecei a ter constância e comecei a focar naquilo, aí a minha mente clareou, o meu corpo também, né, foi descendo todas aquelas, aí a gente podia falar aqui de fisiologia, né, e biologia, mas o estresse foi diminuindo, a ansiedade foi diminuindo, e aí eu consegui ter mais saúde, vitalidade, energia para olhar para essas emoções. Aí, então, o exercício físico foi o caminho. Eu falo, eu tenho a rosa sem exercício físico e a rosa com. Eu não gosto da sem. Eu prefiro com a com. Porque se eu ficar 2, 3 dias sem treinar, pra mim, eu sinto muito, cara. Eu sinto demais. Me mexe de uma forma de me estressar, você tem noção? Eu gosto, tipo, eu treino de manhã e tô fazendo agora, tô correndo à noite. Então, pra mim, isso é tipo assim, terminar o dia, trabalhar, fazer minhas coisas ali, rotina. Eu só funciono com rotina. Eu sem rotina, eu falo. Exato. É igual que você fala, sou eu de 7 anos. Eu conheço essa versão, eu quero voltar. E eu falo que eu conheço a minha versão antes de ter essa rotina, essa disciplina, esse autocuidado, de me colocar realmente no topo da minha agenda, porque durante muitos anos a gente vai colocando todo mundo menos a gente, né? Então, hoje eu falo, cara, a minha rotina, ela é a minha prioridade. Então, tenho que treinar, que eu gosto, porque ajuda muito, muito. Tem um psicólogo que ele fala assim, que as pessoas quando chegam no consultório dele, doutor, tô com depressão. Aí ele fala, vai correr, depois você volta e me conta, corre, vai correr. Porque é os benefícios que traz a atividade física, né? Se as pessoas soubessem, ajudaria muito mais. Porque aí entra muito no que a gente falou no início da questão que tem pessoas que até sabem, mas por estar no comodismo, no conforto, dessa forma que eu tô vivendo é melhor, aqui tá bom, eu não quero ir pro novo. Então acaba se sabotando. Isso é bom, porque a gente consegue entender na escada onde que eu me saboto. É aqui, então tá, não quero ir para esse próximo degrau. Aqui onde eu tô tá importante, tá bom, tá legal. E é bom, tu agora tá fazendo a formação de terapia sistêmica, né? E tu consegue trazer também agora esse outro lado completamente. É incrível, é outra visão. A gente é um mergulho, né? Eu fiz em 2024, a gente fazendo agora o aprimoramento. É até na mesma turma que tu tá. Tô fazendo o aprimoramento agora, mas cara, a gente faz uma viagem ali sinistra. E a gente começa a olhar para as pessoas e fala: se essa pessoa fizesse só isso aqui, seria tão bom para ela. Dá vontade, a gente quer ajudar todo mundo. Vira o terapeuta de todo mundo. Tati, nem todo peso aparece no corpo. Que peso emocional você acredita que as mulheres carregam hoje? Com certeza de ser fortes. A necessidade de ser forte. Na verdade, as pessoas só engordam por 3 motivos. Ou elas precisam, de alguma forma, ter atenção, ou elas sentem que precisam se proteger, ou elas precisam ser fortes. E eu acho que a gente está numa era assim de muitas pessoas acham que é bonito uma mulher forte. É como se fosse o elogio da pessoa nossa, você é forte, você é guerreira. Eu fui essa pessoa durante muito tempo. Eu achava lindo também quando me chamavam de guerreira. Nossa, né? Trabalhadora, guerreira, que faz a forte. E muitas vezes para ser forte a pessoa precisa ganhar peso. Pra se proteger, né? Isso é muito inconsciente. E aí, às vezes, a pessoa pensa, eu sei o que eu preciso comer, eu sei que a atividade física me faz bem e é o que vai fazer a balança descer, né? E só que eu não consigo fazer. Por quê? Vai olhar para essa emoção, porque você precisa ser forte. E aí você zero game. Muito, muito bom. A gente fala muito que as pessoas, né, principalmente dentro da visão sistêmica, que as pessoas comem as emoções. Tu concorda com isso? Com certeza, com certeza. A gente podia olhar aqui uma relação de... Então, alimentação é nutrição.
E a nutrição vem da mãe. Então, se você tem distúrbios alimentares, se você tem compulsão, se você não consegue. Claro que não é nada preto no branco, porque na visão sistêmica não é assim, né? A gente sempre vai olhar, ter uma visão muito mais ampla de tudo, mas na maioria das vezes, essa relação com a comida vem com essa parte feminina. Então, eu preciso me nutrir do amor ou da atenção, autoconhecimento. Tudo, né? É tudo, Tudo, é tudo, tudo. é tudo. Isso é muito bom, porque a gente vê, e tem muitos casos até que eu já atendi, tipo, de constelação, que a pessoa, tipo, mas eu já tentei emagrecer, já fiz de tudo para emagrecer, eu não consigo, não sei o quê. Você vê que a pessoa comendo as emoções, porque ela Uhum. tá estressada, vai comer. Aconteceu uma coisa, vai comer. E aí tem o trauma, e o trauma mora no corpo, né? Então eu vou comer para poder me proteger, porque quanto mais forte eu tiver, quanto mais cheinho eu tiver, mais eu vou me proteger e as pessoas não vão olhar para mim, as pessoas não vão, né? E isso é muito, muito bom. Tu fala com mulheres 35 mais. O que que acontece com as mulheres 35 mais que quase ninguém fala? Uau! A mulher 35 mais, ela muitas vezes está numa fase que ela está se desdobrando entre a maternidade ou o trabalho, a carreira, o marido, enfim, a casa, e ela começa a se desconectar dela mesma. Então chega um momento, e isso é algo muito comum entre as minhas alunas, de dizer, eu tenho necessidade de mim. Uau. E muitas vezes eu só consigo extrair isso delas durante muito tempo assim que nós seguimos juntas, né? Porque num primeiro momento sempre traz ali aquele, não, quero emagrecer, quero ter saúde, quero ter a barriga reta, quero pôr um biquíni, quero vestir uma roupa justa e me sentir bem. Mas isso é algo que eu tenho mapeado entre as minhas alunas com esse acompanhamento mais profundo que eu tenho. Uau. E é muito isso, né? Porque às vezes a gente não tem essa consciência, as pessoas acham que querem só emagrecer. Tu recebe muitas mulheres para trabalhar no teu protocolo que só chegam lá, eu só quero emagrecer, como tu falou agora. Mas que quando tu abre ali para olhar de forma mais interna, é outra coisa. Fala um caso pra gente que já Todas, aconteceu. todas elas entram para emagrecer e vestir a roupa preferida. Esse é o que eu mais recebo ali no meu direct, enfim, as mensagens que eu recebo são assim. Mas depois por trás é essa necessidade de se sentir viva, de sentir a própria pele às vezes, sabe? De poder olhar no espelho e dizer, ok, tira a esposa, tira, vamos dizer, as máscaras aqui, né? Então, eu tirei a máscara da esposa, que é necessária às vezes, a máscara do trabalho, a máscara. Quem sou eu aqui, nua, na frente do espelho? Praticamente todas as alunas. Qual foi a maior dor que você já ouviu assim de uma mulher dentro dos teus atendimentos? Dentro do que tu atende ali, do que tu vê. Uau, isso Que é. tipo, essa foi a que mais me chamou a atenção. Uhum. Eu tenho. Algumas mulheres chegam para mim, e não é à toa, né? Com a mesma intenção que eu tinha lá atrás, e muito escondida também ali, atrás de todas essas máscaras. Isso me choca muito ainda. É algo bastante desafiador para mim também como profissional, porque, né, mexe com o meu emocional também, por tudo que eu já passei. Mas além, né, dessa parte de, enfim, querer tirar a própria vida, é, são mulheres que perderam 100% da autoestima. São mulheres assim que às vezes por estar acima do peso ou por não gostar do que vê, sofreram tanto, vamos dizer, bullying na própria casa ou do próprio marido, das pessoas do trabalho, que a pessoa vai se apagando, se apagando, se apagando e é que é zero autoestima. É tão triste, né? E Isso é quando, muito é bom porque triste. quando fala, né? Pronto, quando chega muito pra gente, pessoas que foram o nosso eu do passado, Uhum. né? Então, nós somos a nossa persona ali, a É. pessoa transformada, né? Então, é a persona transformada. Então, geralmente, sempre vai chegar pessoas com algo que a gente Isso. já fez, já aconteceu ou já passou, e a gente sempre vai sentir, porque por mais que a gente tenha passado, tenha lidado,
É como a gente sabe que o trauma mora no corpo, Sim. então a gente vai de alguma forma ali ativar algo dentro da gente ainda, né? É. Isso é muito bom falar e trazer, porque as pessoas acham muito que mas ela agora tá no flow, agora ela tá bem, agora ela tá ótima, ela não sente mais nada. Sente, tá tudo ali. Sente. Eu A, só dif- sei lidar diferente a agora com esses diferença, sentimentos. a diferença é que a gente aprende a lidar, né? Falo que é igual uma ferida, né? Tá lá. Aí fica a cicatriz. Se a pessoa vier cutucar, vai doer, vai machucar novamente. A gente aprende a lidar, a ressignificar, né? A olhar para Isso. aquilo e falar, isso já não mais domina a minha vida, eu agora escolho fazer diferente. Uhum. Isso é incrível até para as mulheres que vão ouvir a gente entender que hoje você pode estar passando por determinadas coisas da tua vida, mas que não vai ser sempre assim que tudo passa. É você levantar, é olhar e falar, eu vou vencer isso e vou olhar para isso de uma forma diferente e poder ajudar outras mulheres, assim como você ajuda, como eu ajudo, porque sempre vem as mulheres ali para tratar o que a gente já tratou e eu falo, cara, como que pode? Tá em constelação. Uhum. É. Eu falo, a gente tem que ser muito neutra, porque tem uns casos que chegam e eu falo, misericórdia. Oi. Deus aqui, ó, oi linda! Uhum. Deixa eu ver aqui com você. Aí eu, tá bom. No momento quando tu fala que tu começou a se enxergar de novo, qual foi a parte que mais te falou? Esse é o caminho exato. Eu tô no caminho certo que tu falou. Eu tô pronta. É esse momento. Olha, para mim foi primeiro foi o exercício físico através da minha fé também. Eu preciso deixar isso bem claro. Eu acho que a fé foi algo que sempre me moveu muito. Mas quando eu dei de cara com as constelações, ali eu falei, caramba, o negócio aqui é É mais tenso, embaixo. deixa eu olhar isso daqui com calma. Então, ali nas constelações, a primeira coisa que ficou bem claro é que eu já era diferente. Tem até aquela pergunta bem simbólica, né, da visão sistêmica, que é diferente de quem da sua família de origem se você vai ser, se você fizer isso. E a minha pergunta foi diferente de todos. A minha resposta foi diferente de todos. Só que aí eu olhei a minha vida e falei, caraca, eu já tô diferente de todo mundo. A ovelha negra, né? Que a gente escuta na visão sistêmica, que nós somos a A ovelha negra. vida inteira eu achava que a ovelha negra era a minha irmã. A gente falava mesmo isso pra ela, né? Eu e meu irmão, nós somos três em casa. E aí dizia, ela é a ovelha negra. Não, eis aqui a ovelha negra sou eu. Eu já fazia diferente. E aí encarar ok, eu faço diferente e é aqui que eu quero estar. É isso é bom pra mim. Então, mesmo o exercício físico, se for olhar hoje para minha família, a minha irmã até tem hábitos assim, né, faz exercício físico, mas todos estão acima do peso na minha casa, né, os meus irmãos, o meu pai. Então, eu já era diferente, mesmo relacionamento, enfim, profissão, mesmo viver aqui em Portugal, eu já era diferente. Então, encarar isso e falar, ok, eu aceito isso, é isso que eu quero. Que bom, tu trouxe a parte da fé no nosso próximo caso. Tu fala, né? Tu é muito de fé cristã ali, de Deus. Qual foi o momento que tu sente que a tua fé realmente ele te sustentou? E você acredita que existe uma desconexão espiritual muito forte nas mulheres hoje? Uau! A minha fé me sustenta o tempo todo. Com certeza. Eu digo muito assim para as minhas alunas. Quando você acorda e aí você pensa, você sabe que você quer treinar, você sabe que você quer manter a sua rotina, alimentação saudável, e aí te falta força. Porque falta, a gente é humana. Né? A vida está acontecendo, os problemas não vão deixar de acontecer. E aí você chama o Espírito Santo. E aí ele te sustenta. Então, durante muito tempo, eu até trago uma analogia assim que durante muito tempo eu sentia que eu era uma vela apagada. Sabe quando você vai, para quem é católico vai entender, né? Quando vai à missa no sábado de Aleluia, a gente vai lá, acende a vela, o círio no fogo, abençoado, né? E depois vai lá, acende a vela no círio. Então, eu era aquela vela que vivia apagada. Então, eu precisava sempre me acender em outras mulheres. Uau. Círios, né? A pessoa ia lá, se acendia no Espírito Santo e trazia a chama até mim. Só que a minha chama não durava nada.
né? Eu saía de perto, eu apagava. E aí eu entendi que eu podia ir direto na fonte, até me emociona, e acender. Então é isso que eu faço todos os dias. Gente, tem dia que é no corre, tem dia que, entendeu? Mas a maior parte do tempo, né? Já vou dizer aqui que não é a perfeitinha, mas a maior parte do tempo é isso. Respira. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, quem o Senhor vai mandar aqui para mim hoje? O que eu preciso fazer? Acende em mim essa chama que sozinha eu não tenho. Uau. Então foi ele que sempre me sustentou. E eu sinto sim que muitas mulheres, finalizando, né, respondendo a sua pergunta, estão desconexas, até porque se a pessoa está desconectada do próprio corpo, esquece. Me desculpa, mas você não está espiritualizado. Ah, mas espírito é uma coisa, corpo é outra. Não. Você é as três coisas. A gente é corpo, mente e espírito. E não dá para sair por aí só no corpo, doida, né? E não dá também para ficar só na mente, porque senão a mente fica ali ruminando. Você vai adoecer, você vai, né, colapsar. E também não dá para ser só espiritual, né? Ah, isso gratiluz e agora, não dá. Eu vejo a mulher como um todo. Eu vi ontem uma mensagem assim, eu sou espiritualizada, mas tem horas que tem que botar o pau pra torar, tipo, papo. É que não dá pra ser gratiluz o tempo todo, né? A gente fala muito que as pessoas. Até que quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, a gente vira aquela pessoa espiritualizada, né? Uhum. Que pronto, é tudo espiritualizado, é tudo assim, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí depois você fala, pera, calma, dá pra ser espiritualizado e dá pra meter o louco. Dá pra ser espiritualizado e gostar de pagode. Isso, amamos. Beber vinho. Inclusive, amamos. Então dá para fazer isso. E as pessoas acham que não, eu tenho que escolher só uma coisa. Não, não tenho que escolher só uma coisa. Eu posso me adaptar dentro de todas as possibilidades e oportunidades que eu tenho, né? E eu sinto muito que muitas mulheres travam hoje em dia por isso, porque, mas eu tenho que escolher um nicho. Porque eu tenho que ser só esse nicho agora e eu não posso ser outra coisa. Não, você pode ser outra coisa. Você tem que escolher aquele nicho para te dar uma sustentação. Mas você pode ser outras coisas também. Então dá para ser espiritualizada, dá para ir no pagode, dá para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, dá para. E isso é bom porque eu acredito demais que eu também sou muito de fé. Muito mesmo assim, para mim, Deus, eu falo que JC é o meu sócio em tudo que eu faço, então tem que ser. E eu até tu respondeu já uma pergunta que eu ia te fazer, é que se tem como cuidar do corpo sem cuidar da alma? Que tu já respondeu que é a tríade, né? Não tem como, não dá. Alguma parte sua ali vai ficar para trás e vai colapsar. Você não tá inteira, você não tá completa. Uau, isso é importante porque muitas vezes as pessoas, eu falo que até quando eu tive o câncer 2 vezes, né? As 2 vezes que eu tive o câncer, eu falo que na primeira, o que me tirou do fundo do poço e que falou, ok, tá aí, eu já tô com ele. O que que eu posso fazer com isso? Ou eu me entrego e aí tudo vou culpar o câncer, porque eu tô com câncer, vou me vitimizar e vou entrar em uma questão de uma pessoa na vítima ali procurando aliados, ou eu vou fazer algo de bom com isso. Né? Então foi quando eu falei, agora eu vou cuidar do meu corpo. Eu falo que foi o que me tirou do fundo do poço e foi o que me deu aquela expectativa de viver mesmo, de vou fazer algo de bom com isso, seja o que for para ser, Deus já determinou, mas a minha parte eu vou fazer, porque acontece muito das pessoas querer, eu entreguei para Deus, Deus vai fazer. Não, ele vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. E a minha foi isso, comecei a cuidar mais da mente, do corpo, do espírito, do mental, fiz assim, falei, cara, vou ticar tudo para poder fluir. E isso me ajudou muito, foi o que me tirou mesmo da negatividade, do fundo do poço, de tudo. E teve um momento na minha primeira cirurgia, quando eu não conseguia operar, que, tipo, todos os lugares que eu ia aqui em Portugal, todos os lugares que eu imaginar, eu já fui para operar, e eles falaram, você não vai conseguir operar, e eu falava, cara, por que eu vim passar isso aqui? Deus, por quê? E aí teve um momento que a minha fé, ela ficou, tipo assim, muito fraca. Muito fraca, que eu falava, eu não sei, Deus, o que, que tu quer de mim mais? Eu não tenho mais fé. E eu sempre fui conhecida pela menina de fé. E teve um momento da minha vida que eu falei, eu não tenho mais fé. Eu não sei mais o que, que tu quer comigo. Porque se fosse para passar isso no Brasil, que agora eu preciso voltar porque aqui eu não consigo operar, para que tu me trouxe para cá? Sabe? E aí eu falei, ok, agora eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, porque se tu me trouxe para cá é porque eu preciso passar por isso aqui. Então, o meu maior aprendizado vai ser aqui. Algo tu precisa me ensinar é aqui.
então eu vou fazer minha parte. Aí comecei a correr atrás e, tipo, tive várias injeções de fé, assim, em vários momentos que Deus falou, pá, pá, pá. Eu falei que era aqui, vai ser aqui. Então foi, mas o que me sustentou foi a minha fé, foi cuidar do meu mental, que aí foi quando eu realmente mergulhei no mundo do autoconhecimento. Porque antes eu, tipo, fazia cursos, fazia as coisas Uhum, mais pra mim, mas não era algo que eu levava como a sério, digamos assim, uhum. né? Tipo, faço, ok, tenho conhecimento, mas nem sempre eu praticava ele, né? E aí foi quando eu comecei mesmo a mergulhar, entrei na formação da terapia sistêmica, das constelações, e aí foi só cada vez mais, né? Que eu falo que até morrer a gente vai estar se Ah, com conhecendo. certeza. Até morrer. Isso é muito bom, muito incrível, porque a gente vai vendo que é o que acontece com muitas mulheres. Eu falo, no fundo, somos todas iguais. Hum, Só com alguns endereços ali diferentes, mas a gente sempre passa pelas mesmas coisas, tá sempre ali a gente vendo que sempre tem como olhar para cima, subir mais um degrau e falar, eu escolho fazer diferente porque eu até falo isso muito com as minhas clientes que nós não somos o que nos aconteceu, mas o que a gente escolhe fazer com o que nos aconteceu. E assim como você escolheu fazer diferente, independente de como você estava, você escolheu lutar, você escolheu olhar para frente, você escolheu ser alguém diferente e hoje está ajudando tantas mulheres a fazer diferente também. E trazer essa leveza, que eu acho que é muito importante, porque o processo tem que ser gostosinho, né? Se for é. pesado, eu Ah, falo não, que não dá. esquece, você vai fugir. Tudo, a mente, o corpo foge de tudo que for difícil demais. Eu até troco a palavra, né? Eu procuro não usar a palavra difícil, gosto mais de usar desafiador. É. E a gente sente muito isso. Sente que muitas das mulheres também chegam para você, são aquelas que estão muito no piloto automático Total. e não descansam e não se permitem descansar. Parece que, ai, se eu descansar, o mundo vai acabar. Se eu não fizer, ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Eu sou a única que faço dessa forma. Tu também atende muitas pessoas assim no teu programa? Sim, sim, é a guerreira, né? A que tá sempre forte, tem que dar conta de tudo. Se eu não fizer, ninguém faz. É, se só eu que faço bem feito, também aqui pega muita controladora, né? E também não é à toa que vem É, as aparecer para controladoras. mim É. a controladora. E aí entra totalmente no piloto automático, porque não tem como fazer de outra forma. Só no piloto automático é que você vai conseguir fazer isso tudo, dar conta de todos esses papéis. Agora, respira. Eu tenho uma mentora que é a mesma que a sua, que é a Ana Lisboa, e ela tem uma frase que eu amo e eu uso muito mesmo, que fiz o que eu pude e pude muito pouco. É tão libertadora É. essa frase. É assim, é tipo tirar dos ombros e relaxa, solta. Pode Solta. soltar. É isso. E a gente sente uma leveza, né? É tão, tão bom. Saber que não Hoje, vai dar muitas. conta. Eu vigiar e orar, né? Eu falo que a gente tá no vigiar e orar o Sim, tempo todo. Ainda total. mais nós, controladoras, Aham, as guerreiras Xena, né? aham. Então a gente tá num vigiar e orar o tempo todo. Eu falo que mas quando eu sinto que eu tô acelerando de novo, eu falo: opa, gata, você já acelerou, já foi pra uma maca 2 vezes, que aí é a terceira, Uhum. então desacelere. E aí eu vou de novo. Calma, respira, não pira e porque às vezes a gente quer correr. Antes a gente achava que correr era velocidade, eu vou fazer e vai acontecer, eu preciso. Hoje não, hoje a gente entende que não é mais isso. E vamos pra comida que Deus fez, que eu Ai, que amo. Ai, delícia. fala pra gente Muito qual bom. foi o momento que você teve esse mindset, nessa essa virada de chave, que eu posso ter ali, ser saudável, viver bem, viver leve com a comida que Deus fez. Ai, é muito bom. Essa é a melhor parte, gente. É muito bom comer. Eu adoro comer. Antes eu era aquela pessoa assim. Aquela época que eu era o comece e para, eu Uhum. tentava várias coisas, mirabolantes, tá? Inclusive. E aí eu tinha muita coisa assim de bolachinha fitness, tudo que era fitness, tudo que era. Naquela época, tudo tinha nome de fitness. Assim, tudo que era mascarado tinha nome de fitness. Agora a moda é proteico. É. Então, tudo é proteico para parecer saudável, para parecer comida de verdade, só que não é. Então, e aí eu fazia aquilo, mas eu tinha vários problemas de saúde, vários problemas de estômago e, querendo ou não, estava com depressão. Só que eu não fazia essa relação. Eu achava, pensava, mente é uma coisa e o que eu como não tem nada a ver com isso. Só que aos poucos, como a gente foi, né, tendo conhecimento, eu fui estudando na própria educação física, o Pilates e tudo mais, aí a gente foi entendendo, pera, não é bem assim.
Então, vamos começar a fazer o básico aqui? Aí eu fui fazendo essa limpeza e foi pouco a pouco, não foi de uma hora para outra. Fui fazendo pouco a pouco na minha casa. O meu filho, na época, não fez, talvez tinha uns 7, 8 anos, e estava já acima do peso, e eu não gostava daquilo. Então, a gente foi fazendo aos poucos, assim, essa limpeza, trazendo mais comida, o básico. Eu sempre dizia o básico que funciona. E aí, quando eu deu certo para mim, o básico, eu comecei a ensinar, né? Aí veio o Covid, enfim, a gente começou a fazer live no Instagram e por isso a gente começou ali, eu e o meu marido. E aí eu trazia muito isso. É o básico, gente. É comida de verdade. E com a maturidade e o meu próprio jeito de falar, e aí é aquilo que você diz, você vai deixando de as máscaras ali do Instagram, de ai, é assim que tem que fazer, tá vendo? Todo mundo fala assim, então você também tem que falar. Todo mundo. E eu falava, o básico funciona. Era o meu jeito, mas é o que todo mundo falava. Ah, o básico funciona. E aí, cara, mas não é isso. Eu olho para isso, eu vejo a abundância de Deus. É comida que Deus fez. Não é só o básico, né? É comida que Deus fez. E um dos principais erros que as pessoas cometem quando começam a emagrecer, quando querem emagrecer, é ser escasso. Então, pensar na escassez, eu tenho que retirar. Eu retiro isso, retiro aquilo e aí eu emagreço. Não. Olha como Deus é abundante, perfeito, maravilhoso. Olha o tanto de coisa. Às vezes eu recebo mensagens assim: "Ai, mas então se não pode industrializado, o que que eu vou comer?" Eu, gente, olha para isso, olha a quantidade de comida que Deus fez, que é tão maravilhoso e tão gostoso e tão nutritivo. E aí, cada vez que eu fazia mais essa limpeza, né? Eu falo limpeza, que é ir tirando os industrializados, eu me sinto melhor. O meu intestino, eu não fico inchada, a minha barriga, a minha energia, o meu sono, tudo mudou. Libido, tudo, tudo, tudo. E não só para mim, depois o meu filho, né? Hoje ele faz ginásio, enfim, tá no peso ideal, todo mundo em casa saudável, a gente não fica doente. É uma loucura, assim. Antes a gente vivia com gripe, vivia com sempre com alguma coisinha. E eu falo, caramba, a gente não fica doente, meu Deus. Que melhora a imunidade, É né? demais, é E para as demais. pessoas que estão ouvindo a gente, para elas entenderem a comida que Deus fez, dá alguns exemplos pequenos, né? Porque se elas quiserem saber mais, elas têm que contratar o teu Isso. protocolo. Mas alguns exemplos pequenos das comidas que Deus fez. Ai, é muito bom. É grandes bifes, né? E frango, ovos, peixes, saladas, legumes, verduras, frutas, sementes. Então a gente traz muito isso assim nos nossos pratos. Às vezes as pessoas falam, ah, mas não pode arroz, não pode feijão. Gente, pode tudo, só que nem tudo me convém, né? Então eu, para mim, alguns alimentos eu não fico legal. Eu percebo que eu incho, eu percebo que o meu intestino já não funciona bem, ou às vezes eu vou treinar e não tenho energia. Muitas vezes as pessoas falam, ah, não tenho energia para treinar. O que você está comendo? Né? Porque a comida é que está te dando energia. Então, mas é o básico mesmo. O meu prato, se você. Aliás, agora não é prato, é tábua. Adoro, eu amo. E aí uma pessoa falou assim, mas por que comer na tábua? Eu, gente, porque não cabe no prato. Porque é tanta comida que tem que ser na tábua, entendeu? Então é um grande bifão, é ovo, é fruta, é mel, é comida que Deus fez. É maravilhoso. Não, eu falei, tu postou essa semana e eu falei, deu água na boca, porque é um É pratão, muito. uma tábua linda, É, saudável, você vê que é saudável ali também, né? E dá vontade até de comer. é, Não tem como a pessoa não ter vontade de comer aquilo? é muito Não bom. tem como não ter vontade de comer saudável? E a pessoa, e também recebo muitas perguntas assim, uma refeição por dia que você faz? Eu, 5! 5 refeições por dia eu Tu faço. é do cuscuz também, né? Que eu amo Eu gosto, cuscuz, sou gosto. apaixonada, eu amo. Cuscuz pra mim é vida. Eu falo, nossa, se eu pudesse comer toda hora, porque eu amo cuscuzinho com ovo, fazer várias coisas ali. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas dá para comer só a comida ali, né? Tipo, a fruta tem que ser assim. Não, usa a sua criatividade. Aí já Mistura e usa vai da dar sua bom. forma. Como que funciona? A gente está indo para os finais aqui. Fala pra gente como que funciona o teu protocolo e como que as pessoas conseguem te encontrar ali para poder já entender como que funciona o teu serviço, como conseguem te contratar. Legal. Então, esse método foi muito baseado em tudo que eu vivi, né? E quando eu estava lá ainda CLT e, enfim, depressão, eu, como eu disse, não conseguia manter os treinos. Então, eu tentava muito ir para academia.
É zumba, então bora pro zumba, né? Teve uma época que era só zumba, teve uma época que não sei o quê. Então eu ia muito nisso, de modinha e tentando fazer o que os outros estavam fazendo. E não percebia o que funcionava pra mim. O que funciona pra mim? Porque eu trabalhava até às 7 da noite. Eu chegava exausta, eu ainda tinha que fazer o jantar, eu ainda tinha o meu filho, eu ainda tinha o marido, papagaio e periquito. O que funciona pra mim? Será que eu consigo ir pra academia todos os dias? Com a gente estudando educação física e tudo mais, aí a gente, né, tem um negócio aqui que funciona muito bem, que é o HIIT. Os HIITs, eles podem ser feitos em 10 minutos. Na combinação certa e na intensidade ideal, em 20 minutos, você vai secar teu corpo. Gostei desse negócio. E comecei a fazer. Comecei a fazer e começou a dar bom. Começou a dar certo. Então, é isso que a gente traz para dentro da metodologia hoje, né? São baseados em 3 pilares. Primeiro são os treinos. E aí também vem uma coisa muito importante, que dá para comer comida que Deus fez e emagrecer e se manter magra para sempre. Mas você vai ter que treinar. Não dá para ficar no sedentarismo e achar que vai poder comer ali aquela tábua enorme e não vai queimar, né? Então, aí entra o segundo pilar, que é a comida que Deus fez, sem restrição, sem passar fome, e sim, podendo, claro, beber uma taça de vinho. Eu seria hipócrita aqui de dizer, não, você vai ser 100% desse jeito. Aí, ok, você vai lá na casa da sua mãe, ela fez um pão de queijo, você não vai comer? Você não posso comer, mãe. Poxa, eu tenho vida, né? Então, a gente traz essa flexibilidade também, mas sempre assim, 80, 90% comida de verdade. E depois a gente fecha tudo isso com a mentalidade. Porque a maioria das mulheres, elas sabem, a comida é assim, o treino e a alimentação tem que andar juntos para que vocês tenham saúde, vitalidade, que você emagreça. Mas depois, não consigo colocar em prática. Eu me saboto, eu começo na segunda, na quarta-feira eu já abandonei. Então, para fechar a metodologia, treinos, alimentação, mentalidade. E aí é onde eu trago muita mentalidade da loba, né? Que é o nosso arquétipo ali, nosso mascote. Que a loba, ela traz essa visão da mulher 35 mais, que já tá madura, já sabe o que quer, age com estratégia, sabe? É decidida. Tem muito essa visão de também a minha família que vai se beneficiar com isso, não sou só eu. Então, a mentalidade, na verdade, ela é tudo. Ali. A chave, né? A chave para tudo. E aí eu trago, assim, ali muito disso no meu perfil, esses 3 pilares da nossa vida saudável. Incrível. Como que as pessoas te encontram no teu perfil? Já fala aí para as pessoas te encontrarem, para procurar, comprar o teu protocolo, ficarem maravilhosas, lindas com a comida que Deus fez e umas lobas. Magras para sempre. Bom, vocês podem me encontrar no @TatiLPorto, que é o meu Instagram. E também basta me chamar ali no direct, sou eu mesmo que respondo. As pessoas falam, gente, mas tô falando aqui, é você mesmo? Sou eu que respondo ali, né? Gosto de entender o que cada mulher tá buscando, faço essa. A gente tem uma grande alcateia, né? Então as mulheres que entram, elas são mesmo selecionadas, sabe? A dedo ali, eu vejo se realmente eu consigo ajudar aquela mulher. Então conversa, troca uma ideia ali comigo no meu direct, que eu vou adorar receber você. Incrível. Tati, temos alguns balões aqui. Se você pudesse escolher um balão para você estourar hoje, qual seria e por quê? Ai, meu Deus. Os meus olhos estão aqui no perfeccionismo e na necessidade de agradar. Estoura os dois, então. Ui. Eu acho que o perfeccionismo foi o que me levou para o buraco. Eu escolho soltar. Definitivamente não quero. Essa sou eu, gostem ou não. Ok, essa sou eu. Maravilha. Tu estourou o perfeccionismo foi embora. E agora tu ganhou esse balão para mandar uma mensagem para o mundo. Essa mensagem é mundial, onde ela vai chegar em todas as mulheres que existem neste planeta, neste mundo que nós habitamos. Qual seria essa mensagem? Você é digna. Você é digna e você é merecedora de se amar. É isso. Só vai, né? Só aceita, só vai. Só vai.
Que incrível, foi muito bom te receber aqui, foi Eu adorei, incrível, foi uma obrigada. energia Foi muito bom. maravilhosa. Obrigada. Vamos deixar o Instagram da Tati aí para vocês seguirem ela, mandar uma mensagem para essa maravilhosa, poderosa, incrível. Vão ver lá tudo que ela posta, todo dia tá nativa, Todos os treinando. dias. E também coloca treinos lá no Instagram dela para vocês. Sim, Quem ainda total. quiser conhecer antes de entrar no protocolo, né? Exato. Tem lá os treinos no perfil dela, que são Exatamente. incríveis também. Um prazer te receber Foi aqui, muito muito bom. obrigada. Esse é mais um episódio do Pode Soltar com a Rosa. Fique ligadinho que em breve a gente vai soltar no podcast, no Spotify e no YouTube, e também os cortes lá no meu perfil do Pode Soltar com a Rosa. Obrigada, maravilhosa. Dá um abraço.